Bom dia para todo mundo. Eu queria primeiro avisar que essa é a última dessas aulas de elementos básicos. Isso aí foi pensado por conta dos R1s que estavam começando e que a gente, de repente, discutia alguns conceitos, como vidro fosco, consolidação, atelectasia, cisto, e eles não tinham ainda essa noção. Então, essas aulas iniciais foram organizadas com esse objetivo, né? É claro que ainda tem uma série de padrões que a gente vai discutir, mas são padrões menores e que eu vou discutir de acordo com casos que vão aparecendo. Os conceitos, assim, acho que mais amplos de tomografia básica a gente discutiu. E eu deixei para o final essa aula e vou pedir assim 1000 desculpas a uma turma de colegas experientes que têm participado, tanto pneumologistas como radiologistas, porque é uma aula extremamente básica de radiografia de tórax. Só que a gente tem visto que esse pessoal que está começando, eles têm sido acionados em serviços onde existe emergência, etc. e tal, e alguns conceitos básicos eles precisam ter de condições emergenciais. Eu digo esses conceitos básicos de condições emergenciais porque quando apresentam uma radiografia ou uma tomografia com uma infiltração intersticial difusa, um padrão daqueles de microlitíase, uma doença cística, nada disso é emergência. Então, ele tem tempo de discutir aquele exame, aquela radiografia, aquela tomografia, com alguém mais experiente e resolver o problema. Só que, em muitos casos, ele vai ser cobrado a dar uma solução de imediato. E a gente vai ver casos que, se essa solução não for dada de imediato, põe até em risco a vida do paciente. Então, eu vou tentar ensinar algumas coisas bastante básicas, mas que podem ser úteis para esses residentes que estão começando. Então, são alguns diagnósticos que todo médico precisa conhecer, e aí não é só o radiologista, é o médico que está na emergência, o clínico, o pneumologista, que eventualmente vai se deparar com uma imagem dessa e que não vai ter o apoio de um radiologista para discutir, né? Então, é isso o objetivo dessa aula. Eu estou com um problema aqui na tela que eu não estou entendendo, que os slides não estão... Agora sim, passando. Então, é isso que eu falei até agora. Muitas radiografias de tórax são vistas inicialmente por não radiologistas que precisam tomar decisões imediatas das quais pode depender a vida do paciente. Então, o médico, qualquer que seja a especialidade, precisa conhecer esses conceitos básicos. Vamos ver sob forma de alguns casos, né? Esse caso, por exemplo, era um homem de 47 anos que tinha dor torácica súbita. Ele entrou na emergência e as hipóteses clínicas iniciais foram de um infarto do miocárdio ou uma embolia pulmonar, alguma coisa do gênero. Essa radiografia de tórax, que ficou de muito boa qualidade, e a gente observa, né, que existe uma linha aqui, né, separando a pleura visceral, que seria esse limite, da pleura parietal. Então, houve um acúmulo de gás nessa cavidade pleural. E isso é um pneumotórax, né? Então, a gente vê bem aqui a linha, até lá embaixo, e vê uma coisa que é comum e que às vezes até ajuda a fazer o diagnóstico do pneumotórax, que é esse nívelzinho lá junto ao seio costofrênico. Isso aqui frequentemente é visto com pneumotórax e é líquido pleural normal. Existe uma quantidade de líquido na cavidade pleural. Quando o pneumotórax ocorre, ele deposita nessa região, que é a região mais baixa, né? Então, isso é o pneumotórax. Às vezes, bem mais nítido, como esse aqui, né? O pneumotórax mais extenso, onde a gente, inclusive, vê uma bolha aqui subpleural, né? E que ajuda, inclusive, a imaginar que a causa pode ter sido a ruptura de uma dessas bolhas, né? A gente sabe que o pneumotórax muitas vezes é traumático. Eu não vou discutir nessa aula
trauma na emergência. Isso vai ser assunto de discussões posteriores. Eu estou discutindo causas de pneumotórax espontâneo, né? E aqui, então, a gente vê bolhas subpleurais que devem ter sido a causa do pneumotórax. E tudo isso aqui, ar na cavidade, e aqui o limite do pulmão. Às vezes é como esse, é completo, né? O pulmão, ele quando colaba, ele ocupa, sei lá, 10% do volume dele, né? Então, isso aqui é um pulmão colapsado, aqui, juntinho ao hilo, fica do tamanho de uma bola de tênis, né? E tudo isso aqui é ar na cavidade pleural. Então, aqui um pneumotórax completo, né? E a gente vê muitas vezes isso aí, quer dizer, quem trabalha em emergência, como acidente, como iatrogenia, especialmente em punções de subclávia. E vejam que, eventualmente, pode ficar muito difícil a identificação. Essa radiografia aqui, a maioria de nós, pelo menos num primeiro olhar, daria como normal, né? Claro que o slide aqui perde muito do detalhe, mas eu tenho muita dificuldade de ver qualquer coisa desse tipo. Me parece uma radiografia normal. Olha o que acontece quando eu uso um recurso para tornar esse pneumotórax mais evidente, que é fazer a radiografia em expiração. Observem que na expiração, aquilo que eu não vi aqui fica muito nítido aqui. Então, um macete, quando a gente está buscando um pneumotórax, especialmente um pneumotórax de pouca monta, é fazer o exame em expiração. Radiografia em expiração vai sempre mostrar melhor o pneumotórax do que a de INS, a menos que seja um pneumotórax volumoso, como aqueles que não há essa dúvida. E aqui um outro aspecto que vocês também precisam ficar atentos. Vejam, esse paciente tem aquela mesma linha aqui, né? E a gente, então, olhando esse exame, suspeita de um pneumotórax, né? O mesmo aspecto que eu mostrei. Mas vamos olhar esse exame com um pouquinho mais de cuidado e a gente vê que aqui, por exemplo, eu vejo um vaso que vem, cruza aquela linha e cai naquele espaço que simulando um pneumotórax. Mas veja, eu não posso ter um vaso pulmonar no pneumotórax. Então, se eu vejo isso aqui, e vejo aqui embaixo também, tá vendo aqui junto, entre esse espaço de costelas aqui, como é que a gente vê? Então, quando eu vejo isso aqui, eu fico à vontade para dizer, não, isso não é um pneumotórax. Isso, na verdade, era uma prega cutânea. Tá? Era uma dobra de pele, tá vendo? Alguns exemplos dessas dobras de pele, e que simulou um pneumotórax. Então, ficar atento a isso, porque eu já vi várias vezes isso ser interpretado erroneamente e até colocando em risco do paciente fazer um procedimento mais agressivo, tipo uma drenagem de tórax sem nenhuma finalidade, né? Esse outro caso aqui, ainda dentro dessa linha, eu juro para vocês que provavelmente é a última vez que a gente vai discutir esses hemitórax com transparência diminuída, mas eu acho que é uma coisa importante, porque a gente está vendo a gama de diagnósticos diferenciais que se apresentam, né? Esse outro caso aqui, a gente já tem um pneumotórax, onde eu nem vejo a imagem do pulmão, eu vejo o mediastino todo desviado para o outro lado. Você veja o volume que esse hemitórax aqui está ocupando e o volume que esse aqui está. Quer dizer, aumentou muito o volume e empurrou o mediastino, o coração está todo do lado direito, né? Isso era um paciente de 28 anos, chegou com insuficiência respiratória aguda, após uso de maconha, foi um pneumotórax relacionado ao uso de maconha, e o exame físico mostrava murmurinho vesicular abolido e timpanismo nesse hemitórax. Isso é o que a gente chama de um pneumotórax hipertensivo, né? E o pneumotórax é urgência urgentíssima em duas condições.
quando ele é hipertensivo e quando ele é aberto. Quando ele é hipertensivo, ele causa dano de duas formas diferentes. Primeiro, o pulmão totalmente colapsado e a compressão do outro pulmão, que não se expande normalmente. Então, a gente tem esse colapso pulmonar levando à hipóxia. E outra coisa, essa compressão, vejam aqui nesse esquema, essa compressão do mediastino comprime também veias e dificulta o retorno venoso, por compressão especialmente de cava, né? Então, gera transtorno tanto circulatório como ventilatório, né? E aqui o pneumotórax aberto, né? Um acidente, um trauma muito grande, e a gente vê o pulmão colapsado lá no fundo da cavidade, um rombo na parede, né? E o pulmão colapsado. Então, a medida aqui principal, quer dizer, nesse caso, é diminuir essa pressão, né? Quer dizer, é furar esse hemitórax para diminuir essa pressão e permitir a volta da circulação e da expansão do outro pulmão, quer dizer, além da drenagem desse. E nesse caso aqui, a conduta é tapar esse pneumotórax, tá? Tapar essa abertura o mais rapidamente possível para que a dinâmica ventilatória volte a ocorrer. Esse terceiro caso, eu não vou esticar muito, a gente já discutiu isso na semana passada, mas lembrar da importância desse diagnóstico na emergência. Isso aqui era uma criança de 2 anos, com tosse e dispneia, tinha sibilos, foi feito um diagnóstico prévio de asma brônquica, clinicamente, mas quando fez a radiografia, esse hemitórax hipertransparente, né? E isso aí, em criança, com essa clínica, especialmente com sibilos, pensar em corpo estranho, né? O grande diagnóstico disso é corpo estranho. Eu coloquei isso aqui propositalmente, porque como a gente está discutindo pneumotórax, vejam, um hemitórax transparente, como a gente viu naqueles pneumotórax. Mas olha, quando eu diminuo, quando eu clareio um pouco essa imagem, a gente vê ali toda a vascularização normal. Então, pelo amor de Deus, ninguém pode confundir isso com um pneumotórax, né? A gente vê aqui esse exemplo que eu já mostrei, no pneumotórax não tem nenhum vaso, nenhuma vascularização aqui, enquanto aqui eu continuo vendo os vasos, embora os dois hemitórax tenham a transparência aumentada em relação ao hemitórax contralateral, né? Então, essa é a grande diferença, a identificação dos vasos, mesmo com essa transparência toda aumentada. Só para lembrar, esses casos de corpo estranho, eles podem ser transparentes, que dificulta muito, e podem ser opacos, como esse aqui, que o diagnóstico fica bem mais simples, a gente vê o corpo estranho na topografia do brônquio, né? E eles podem, numa fase inicial, causar hiperinsuflação, porque eles estão obstruindo o brônquio. Vocês têm que imaginar que o calibre do brônquio ele não é constante. O calibre do brônquio é maior na inspiração e menor na expiração. Então, eu posso ter uma obstrução que ela é suficiente para entupir o brônquio quando o calibre é menor, ou seja, na expiração, mas não é suficiente para impedir a entrada do ar na inspiração, onde o calibre é maior. Então, isso faz um mecanismo valvular, ou seja, o ar entra e não sai. Por isso, hiperinsufla. Se esse corpo estranho entope completamente o brônquio, tanto na inspiração como na ex, então a gente vai ter o contrário, vai ter uma atelectasia. Então, ao invés de um aumento de volume, tá, transparente, a gente vai ter uma diminuição de volume opaca, e isso é atelectasia, né? Esse outro caso aqui
Eu acho que é um problema que quem já vivenciou, quem já viu, faz sempre o diagnóstico, mas eventualmente a gente vê esse diagnóstico sendo feito de forma errônea. Isso aqui era um menino de 1 ano e 4 meses que chegou à emergência com tosse seca e febre. E a mãe relatou que esses sintomas começaram há cerca de 3 dias. Essa criança apresenta uma imagem arredondada, projetada nessa região superior do mediastino. Né? Essa imagem está aqui evidenciada. Né? Isso foi interpretado, inicialmente, como uma ingestão de uma moeda, como um corpo estranho que a criança ingeriu uma moeda. Só que quando a gente examina essa imagem com mais detalhe, vejam bem, isso aqui não é o aspecto exato de uma moeda. Tem um halo de menor transparência nessa periferia, separando duas linhas mais densas. E, mais ainda aqui, parece que tem umas alterações no contorno. O contorno não é liso, parece que está muito irregular. Esse halo transparente aqui, ele é muito típico, tá, de uma condição que eu vou discutir. Isso aqui é a moeda, tá vendo? Completamente lisa, sem aquele halo, né? Com contorno muito bem definido, tanto em frontal como em lateral. Você vê que ela está atrás da traqueia, isso está em região digestiva, né? Isso está na região de faringe esôfago, tá? Porção superior do esôfago. Isso é uma moeda. Mas aquele outro aspecto, com aquele duplo contorno e com aquele halo transparente, isso é muito próprio de uma bateria. Vejam o contorno da bateria e o que dá aquela imagem transparente. E essa diferenciação é extremamente importante porque esses casos de ingestão de bateria, eles são urgência urgentíssima, por um motivo muito simples, porque essa bateria produz ácido, tá? E cerca de 2 horas depois da ingestão, ou pouco mais, esse ácido começa a ser liberado. Isso vai causar uma lesão extensa nas partes moles. Veja, isso aqui foi um exemplo de uma bateria colocada numa fatia de presunto, e olha a destruição do presunto, ou seja, das partes moles, né, pelo ácido da bateria. Então, aqui as baterias já semi-destruídas, e aqui o aspecto das baterias novas. Né? E aqui, para vocês verem bem a diferença, uma bateria recém-ingerida, né, com aspecto normal, daquele halo transparente, uma moeda, que não tem nada disso, e a bateria do nosso caso, que aquelas irregularidades já se devem à corrosão pelo ácido. Ou seja, essa criança, esse diagnóstico foi feito de forma mais tardia e essa bateria já estava, então, liberando o ácido naquela região. Essa criança fez uma mediastinite gravíssima, né? Fez uma mediastinite extensa, ela ficou um tempo enorme no CTI, ela quase morreu, na verdade ela acabou sobrevivendo. Tá? Então é fundamental que o radiologista ou o clínico saiba fazer essa distinção, lembre dessa diferença de imagem, porque isso aí é urgência urgentíssima para broncoscopar. E o intervalo, a janela segura para essa broncoscopia é cerca de 2 horas. A partir de 2 horas, essa lesão já pode começar a se fazer. Então, o que é para lembrar? Que a remoção deve ser feita no máximo em 2 horas e as complicações extremamente graves, como perfuração, estenose, fístulas e vários casos de morte descritos,
Dá um toque em vocês também que as baterias perigosas são essas maiores, de 2 centímetros, as grandes. São baterias de lítio. Tá? Essas menorzinhas, que têm, sei lá, aparelho auditivo, numa série de coisas, normalmente elas passam direto do esôfago. Quando chegam no estômago, elas já não têm mais esse tipo de perigo. Então, são eliminadas normalmente. O perigo são as grandes que costumam entupir, ficar retidas no esôfago. Aqui um outro caso que também é importante que o radiologista conheça, o clínico. Isso aqui era um homem de 23 anos que chegou com dor torácica súbita, sem história de trauma. Fez essa radiografia, num primeiro olhar parecia normal, mas quando a gente olha com atenção, tem uma linhazinha a esse nível, tá? Contornando todo o mediastino à direita, né? Na verdade, separando a pleura mediastinal, a pleura visceral da pleura parietal no mediastino, da pleura mediastinal. Então, uma faixa de ar aqui, bem vista, aqui em cima. Isso é o chamado pneumomediastino. Tá? É a presença de gás no interior do mediastino. Isso pode acontecer por uma série de motivos, ruptura de esôfago, até por iatrogenia, perfuração do esôfago, por lesões pulmonares, onde o gás disseca e chega ao mediastino, por trauma, tem uma série de causas. Né? Então, primeiro, a gente faz a hipótese diagnóstica. Primeiro, o que era aquilo? Era um pneumotórax? Era um exame normal? Era um pneumopericárdio? Não, é um pneumomediastino. A grande dificuldade diagnóstica é com pneumopericárdio. Eu vou explicar isso a vocês adiante. Tá? Mas o mais importante é a gente discutir a causa. Né? O que será que causou isso? Uma grande causa de pneumomediastina é asma. Asma brônquica é frequente. Perfuração de vísceras ali, que podem conter ar, traqueia e esôfago. Tá? Ou pode ser barotrauma, esse mecanismo que eu falei de dissecção do gás pelas bainhas broncovasculares. Esse caso tinha algumas dicas para o diagnóstico. Esse paciente tinha queimaduras bilaterais nos polegares. Isso eu vou dar uma aula para vocês de uso de drogas. Isso é uma coisa muito vista em pacientes que fumam droga, crack, coisa, usando aqueles cachimbos de vidro e se queimam no manuseio do cachimbo. Então, esse é um sinal semiológico muito importante para suspeitar do uso de crack. Muitas vezes, na primeira conversa, o doente nega isso, né? Mas esse sinal aí é muito característico. Tá? E aqui a tomografia, onde aquele pneumomediastino, que não é tão fácil de ver, fica muito nítido o gás infiltrando todo o mediastino. Tá? E observem um detalhe que eu vou chamar a atenção para o diagnóstico diferencial do pneumopericárdio. Esse gás, ele continua na porção superior, ele passa da crosta da aorta e a gente vê gás, inclusive, nas partes moles. Isso diferencia do pneumopericárdio, porque o pericárdio acaba mais ou menos na crosta da aorta. Então, o pneumopericárdio, eu não vejo gás acima da crosta da aorta, como eu vejo aqui. Então, esse conjunto aí me dá o diagnóstico de pneumomediastino secundário ao uso de crack. Esse paciente era um usuário de crack, chegou com dor torácica aguda. E uma coisa super importante para vocês terem em mente é que hoje em dia, pneumomediastino em paciente jovem, sem história de trauma, tem que sempre pensar na possibilidade de drogas fumadas, maconha e crack. Está se tornando uma das principais causas para esse achado. E aqui a amostra daquelas queimaduras bilaterais dos polegares, que acontece no manuseio
desses cachimbos, especialmente esses cachimbos de vidro, onde o sujeito está muito doido na hora que está usando e muitas vezes nem sente a queimadura quando acontece. Então, era um pneumodiastino por barotrauma por uso de crack. Esse caso aqui eu achei muito interessante, que foi o caso foi descrito de uma mulher baleada que foi salva porque os tiros atingiram o cachimbo de crack. Tá vendo? Isso foi em Goiás. Pois a testemunha disse que ela era moradora de rua, usuária de crack. E eu achei muito interessante o pessoal do crack aproveitando isso para fazer marketing, né? Dizendo, alegando que era o crack salvando vidas por conta do cachimbo. Isso é só uma brincadeira. Esse outro caso aqui, ainda dentro dessa linha do pneumodiastino, e tentando usar uma coisa que está muito em evidência, que é a COVID, esse caso foi um caso de COVID, o paciente tinha COVID confirmada, tá? E apresentou pneumomediastino. Vejam, as lesões em vidro fosco, consolidações difusas pelo pulmão, mas vejam aqui a presença do pneumomediastino, né, causado pelo COVID. Isso aí é uma coisa pouco frequente, tem uns 2 ou 3 casos descritos, mas o mecanismo provavelmente foi por tosse, foi por esse mecanismo de dissecção de ar pelas bainhas broncovasculares. Esse caso é um caso do Dr. Bernardo Muniz, de Petrópolis, e que está sendo publicado agora no Jornal de Pneumo, uma curiosidade em relação a pneumomediastino associado à COVID. Né? Ainda dentro dessa linha de ar, na radiografia de tórax, esse aqui era um paciente que chegou com dor abdominal aguda a esclarecer. Ele tinha uma suspeita inicial clínica de apendicite aguda. Quando ele fez a radiografia de tórax, foi evidenciado isso aqui. Esse gás aqui separando o diafragma das estruturas abdominais, no caso aqui do fígado. Essa presença de gás no abdômen é chamada de pneumoperitônio. Tá? E isso é super importante no paciente com quadro abdominal agudo, porque faz suspeitar de uma ruptura de víscera oca. Tá? Eventualmente, a gente vê isso em úlceras gástricas, que foi esse caso, em tumores gástricos, tumores intestinais, eles podem fazer perfuração, qualquer dessas estruturas contendo gás pode perfurar, esse gás cai na cavidade peritoneal e, na radiografia em ortostática, ele vem para a porção mais alta, que é essa região. Tá? Tomar cuidado, porque pacientes em pós-operatório imediato, isso até uma semana, eles podem ainda ter pneumoperitônio residual da abertura da cavidade abdominal. Né? Mas fora dessa condição, tem sempre que suspeitar de ruptura de víscera oca. Eventualmente, ele é pequenininho, como aquele que a gente mostrou, tem que ser visto com cuidado, tem que ser observado com cuidado para ser identificado. Eventualmente, ele é muito grande, como esse caso aqui, que a quantidade de gás é muito grande dentro da cavidade abdominal. Né? Então, são formas diferentes. Eventualmente, a gente vê casos como esse aqui. E aí, de novo, o alerta, como eu chamei a atenção para aquelas pregas de gordura que simulam pneumoperitônio, que eu vou chamar a atenção para uma outra condição que pode simular. Vejam, eu tenho de novo esse gás aqui. Né? Mas tem uma coisa curiosa, que é isso aqui, essa linha aqui. Isso, na verdade, é uma austração do cólon. Isso aqui não é um pneumoperitônio, e sim o cólon que se interpôs entre o fígado e o diafragma. Então, isso aqui é um simulador de pneumoperitônio que tem que ser visto com atenção para não indicar uma cirurgia, uma laparoscopia num paciente desse, uma laparotomia, e que não tem nenhuma indicação.
Então, aqui a diferença, no pneumoperitônio não tem aquelas austrações, e vejam, na interposição cólica, as austrações do cólon presentes. Tá? Então, isso é um macete para esse diagnóstico diferencial na radiografia de tórax. E, eventualmente, essas interposições de cólon cursam com dor. Quando acontece dor associada a isso, a gente chama de síndrome de Chilaidite. Tá? E essa síndrome de Chilaidite é isso aqui, ó. É o cólon que se interpôs ali entre o diafragma e o fígado. Tá vendo? O cólon subiu e, eventualmente, isso pode cursar com dor. Tá? Então, aqui 2 exemplos, mas chamando a atenção que o macete para o diagnóstico é a presença das austrações identificadas. Aqui um outro caso que também chama atenção, um homem de 28 anos que chegou com dispneia e taquicardia. Né? Fez a radiografia de tórax e apresentou esse aspecto. O desenho, a silhueta cardíaca, quer dizer, parece aumentada de volume, né? Com esse aspecto meio arredondado, que os autores antigos descreviam como aspecto em moringa. Isso aqui, a grande dúvida que a gente tem é se isso é um aumento do volume cardíaco ou se isso é um derrame pericárdico. Tá? As duas coisas podem dar um quadro na radiografia de tórax muito semelhante. Esse paciente tem algumas dicas clínicas que levam para o derrame pericárdico. Tá? Ele apresentava também, esse dado eu não dei no primeiro slide, mas ele apresentava também hipotensão, abafamento de bulhas e turgência jugular bilateral, que é um sinal clínico muito importante que faz pensar em derrame pericárdico, em tamponamento cardíaco. E é isso aqui, o tamponamento cardíaco. Vejam, aqui esse paciente com sangue, tem sangue, né, separando o saco pericárdico do coração. E muitas vezes, quer dizer, esse acúmulo de líquido é tal que aumenta a pressão e comprime o coração aqui dentro. Isso é o que a gente chama de tamponamento cardíaco. Aqui um outro esquema mostrando isso bem, né? O coração lá dentro e o líquido, né, enchendo esse espaço. Tá? Então, tamponamento cardíaco, o paciente em geral apresenta dispneia, taquipneia, taquicardia, a distensão das veias do pescoço, turgência jugular, que é um sinal clínico da maior importância, né? A hipotensão ou até choque e bulhas abafadas. E é uma urgência também urgentíssima. Esse tratamento de urgência é a drenagem pericárdica, né? Pericárdio-centese. E vejam, dois casos semelhantes em termos da imagem, com diagnósticos completamente diferentes. Esse paciente tinha uma doença basicamente do coração, tinha uma miocardiopatia dilatada, e esse tinha um derrame pericárdico. Se isso pode ser difícil numa primeira análise do raio-x, na tomografia isso fica muito fácil. Veja, aquele paciente com a miocardia dilatada, o aumento é todo do coração e não tem nada no saco pericárdico. Ao contrário desse aqui, olha, o coração aqui completamente achatado, comprimido, e tudo isso aqui é líquido pericárdico. Então, esse é o aspecto de imagem de um volumoso derrame pericárdico. O paciente tem também um derrame pleural, que é o que a gente vê a esse nível. Mas principalmente o derrame pericárdico, que fica muito facilmente identificado na tomografia computadorizada. E aqui um caso interessante, isso aqui era um homem de 76 anos, que teve um derrame pericárdico, fez um tamponamento cardíaco, foi drenado e aí encheu completamente de ar. Tá? Olha aqui o coração, vasos, grandes vasos, e o ar enchendo completamente aquela cavidade. O que aconteceu foi que o catéter fez uma dobra e fez um mecanismo valvular.
O ar entrava, não saía, e foi insuflando, e ele começou a fazer quadro de tamponamento, não pelo derrame anterior, que tinha sido drenado, mas pelo acúmulo de gás na cavidade. É uma curiosidade, mas para a gente ver bem aqui o derrame, o aspecto do gás enchendo a cavidade pericárdica, do mesmo jeito que o líquido pode fazer. Aqui alguns exemplos, só para vocês verem as imagens na radiografia de tórax, como é que é um diagnóstico que já é facilmente feito depois que a gente conhece a condição. Está vendo? O coração mais denso e o saco pericárdico cheio de gás até a porção inferior. Está vendo? Desenhando a porção inferior do coração. Né? E aquilo que eu falei, a diferença do diagnóstico de pneumopericárdio para pneumomediastino. O macete é que o saco pericárdico termina mais ou menos a nível da aorta. Então, o derrame, o acúmulo de gás no pericárdio, ele sobe, mas ele não vem para a porção superior, porque ele é barrado pelo limite do pericárdio. Enquanto que no pneumomediastino, o gás sobe, tá, e passa da crosta da aorta. Então, essa é a diferenciação. E aqui, só para vocês verem num esquema, onde é que é o limite do pericárdio. O pericárdio acaba praticamente no início dos grandes vasos. Então, o gás não tem por que passar para cima, não tem por que desenhar a crosta da aorta. Aqui de novo, para vocês verem, olha aqui, ó, num pneumomediastino, né, o gás subindo, o gás lá nas partes moles, e vejam aqui que ele passa do limite do pericárdio e vai até a porção acima dos grandes vasos. Então, essa é a grande diferença e é o que me serve para diagnóstico diferencial. Você vê aqui, outro pneumomediastino, né? Gás indo lá para cima, envolvendo toda o mediastino, inclusive dissecando lá para baixo e fazendo retropneumoperitônio. Né? Então, são vias que o gás segue para propagar. E olha a importância desse conhecimento. Esse caso aqui é um caso que eu não canso de mostrar, porque é um caso que eu espero nunca mais ver isso acontecer na vida. Isso aqui era um menino de 1 ano, ele estava tratando de uma pneumonia estafilocócica, tá? E fez uma piora súbita. Começou a fazer hipotensão, fez uma piora súbita e foi radiografado. Essa radiografia foi feita no hospital fora, não tenho contato com esse hospital, mas recebi esse caso. Foi feito num fim de semana, que eu soube, não tinha nem radiologista, não tinha nada disso, e a radiografia mostrou esse aspecto. Né? Isso aqui é o saco pericárdico muito distendido. E ela estava fazendo clínica de tamponamento cardíaco. Quer dizer, esse tamponamento pode ser por líquido, como a gente já viu, e pode ser por gás. Além de tudo, ela tem uma cavidade aqui que tinha a ver com a pneumonia estafilocócica, que foi a origem da história. Essa criança tinha esse pneumopericárdio, essa criança morreu por tamponamento cardíaco, porque as pessoas que assistiram, atenderam na emergência, não souberam fazer esse diagnóstico. Vejam o tamanho que esse saco pericárdico atingiu, coração aqui comprimido, tudo isso gás, né? E bastava ter furado isso de alguma forma e ela provavelmente teria sobrevivido. Quer dizer, o desconhecimento dessa condição, na verdade, matou essa criança. Então, é uma coisa que eu espero que todo mundo que esteja assistindo fique atento a isso, para isso não acontecer. Esse caso a gente publicou há uns tempos atrás, mas vejam a evolução do caso. O início, a consolidação, a pneumonia escavou, como é comum acontecer em pneumonia estafilocócica. Isso aqui, 12 dias de evolução. Ela vinha evoluindo muito bem. No 22º dia, ela fez esse quadro.
Quer dizer, esse gás, como é que chegou aí? Ele chegou por conta dessa cavidade. Existe um mecanismo chamado de Macklin, onde o gás disseca bainhas broncovasculares e chega ao mediastino. Então, esse gás dissecou as bainhas, chegou ao saco pericárdico, encheu e fez o tamponamento. E a criança morreu por conta disso, né? Aqui um outro caso, também que eu queria chamar a atenção, que eu acho legal a gente conhecer. Isso aqui era uma mulher de 74 anos, tá? Que no primeiro exame, foi esse aqui, no momento que ela foi internada, tá? E esse aqui, 2 dias depois. Vejam que no momento da internação, a radiografia de tórax era normal, né? Era normal. 2 dias depois, uma infiltração parenquimatosa difusa, difícil de definir quem é interstício, quem é alvéolo, mas uma infiltração parenquimatosa difusa. Sem clínica, a gente fica absolutamente perdido, né? Quer dizer, a gente pode discutir se ela desenvolveu uma infecção, se ela está desenvolvendo edema, sei lá, 1000 coisas para a gente pensar. Mas vamos ver qual é a história dessa paciente. Isso aqui era uma mulher de 74 anos e apresentou, ela fez uma cirurgia de colocação de uma haste numa fratura diafisária de fêmur. Então, essa primeira radiografia foi quando ela entrou no hospital, já tinha fratura, mas não tinha feito o procedimento, tá? Foi operada nesse dia e 2 dias depois ela começou a fazer hipóxia e taquipneia. Então, com essa história de uma cirurgia óssea, de uma cirurgia para a reconstrução de uma fratura, tá? E com essa clínica, a gente tem que pensar, aqui a tomografia dela, né, mostrando esse vidro fosco difuso, predominando na periferia, né? Quem aí já falou que é Covid, errou feio, né? E, na verdade, isso era embolia gordurosa. E a clínica de embolia gordurosa é muito característica, porque, bom, o que acontece na embolia? Presença de glóbulos de gordura na corrente, tá? Afetando principalmente pulmões. A gente vê aqui, ó, isso aqui é um vaso, essa lâmina está muito bonita, né? Um vaso cheio de glóbulos de gordura no interior. Então, isso aqui é o achado histopatológico nesses pacientes. E o interessante da embolia é que, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Esse fenômeno de extravasamento de gordura em determinadas condições, ele acontece com frequência nesse tipo de cirurgia e em outras condições que eu vou discutir. Mas, eventualmente, ele vai ter manifestações clínicas. E o importante é que, quando tem clínica e manifestação radiológica, isso não surge de imediato. Isso surge, em geral, 24 a 48 horas após a cirurgia, tá? Então, é uma característica interessante. Isso tem explicações que não cabe aqui a gente ficar discutindo, mas, basicamente, é que não é um fenômeno oclusivo. Não é só por oclusão. Se fosse só por oclusão, seria no primeiro momento. É que entram fatores bioquímicos associados, né, de reações bioquímicas a essa gordura e que levam esse intervalo de tempo para ocorrer. E as grandes causas para isso são, primeiro, trauma com fratura de ossos longos, né? 95% dos casos. Tem a ruptura da medula, aumento da pressão intramedular e extravasamento de gordura para a rede vascular, né? Mas a outra causa, e que vem crescendo, são as cirurgias. Tanto cirurgias ortopédicas, tá, como lipoaspiração. Lipoaspiração tem sido uma causa frequente disso, todo mundo lê eventualmente na imprensa, quer dizer, casos de pessoas que morreram ou tiveram complicações graves após lipoaspiração, após coisas desse tipo, e isso vem crescendo nos últimos tempos. E a embolia gordurosa,
Clinicamente, o que acontece é isso. É o chamada síndrome da embolia gordurosa. Grande maioria dos pacientes tem dispneia, que não é um quadro típico, não é diagnóstico. Pode ter alterações de nível da consciência, e mais da metade dos pacientes tem. E pode ter petequias, basicamente na pele, muito na retina, e 30% dos casos tem. Mas esse achado, embora o menos frequente, ele é o único achado que é típico da condição. Ele ocorre, o que eu falei, de 12, esse tempo é variado, mas em geral, 2 ou 3 dias após o acidente. Isso aqui são as petequias na conjuntiva, né? Então, esse achado clínico, ele praticamente sela o diagnóstico de embolia. Aqui, alguns outros casos. Um rapaz de 20 anos fez fratura de fêmur, né? A radiografia, já pouco mais avançada, mostra opacidades periféricas. Aqui é o aspecto da fratura, né? Fratura completa, com desalinhamento, e ele evoluiu com dispneia, insuficiência respiratória 3 dias depois. E com esse quadro de consolidações, de vidro fosco, com esse predomínio periférico. Olha aqui esse corte, mostrando que é praticamente tudo na região posterior periférica do pulmão. Aqui um outro caso, uma mulher de 47 anos, com dispneia, né? E com essa história de ter feito lipoaspiração 2 dias antes, né? Mostrando essa infiltração parenquimatosa com vidro fosco e com áreas de consolidação. Uma coisa importante, já que muitos desses casos são relacionados a trauma, é o diagnóstico diferencial com contusão de parênquima, né? Então, o sujeito pode ter, nesse trauma, levado uma pancada e sangrar, e o pulmão sangrou, né? Esse aqui era um homem de 29 anos, tinha trauma por um acidente de automóvel, e esse exame foi feito 3 horas antes. E esse intervalo de tempo me permite fazer o diagnóstico de contusão pulmonar e não de embolia gordurosa, porque não houve tempo de desenvolver as lesões da embolia. Além de tudo, é uma lesão unilateral, enquanto a embolia é, de regra, bilateral. Então, quando eu levo em conta esses fatores, eu tenho elementos para fazer essa diferenciação. E aqui, só para terminar, um outro tipo de embolia que tem comportamento muito semelhante, que é esse caso aqui. Veja, esse caso é um caso da doutora Rosana Rodrigues, e essa radiografia de tórax mostra uma diminuição da transparência dos pulmões bilateralmente com o predomínio periférico, né? E esse era um paciente HIV positivo que tinha uma história de injeção de silicone líquido nas mamas. Então, saber que silicone faz embolia da mesma forma e com um aspecto absolutamente igual à embolia gordurosa, tá? Então, isso aqui é embolia por uso de silicone, que é outra complicação. E tem de característica essa distribuição periférica, né? Vidro fosco periférico. Ou seja, na época do Covid, a gente tem que lembrar que todas essas outras doenças que cursam com padrões semelhantes não desapareceram. Então, diminuir essa tendência a tudo que vê é Covid. Esse, por exemplo, era um caso que certamente seria classificado como típico, por essas classificações de típico, indeterminado, papapá, é um caso típico. E não é típico de nada. Isso aqui é embolia por silicone, não tem nada a ver com Covid. Esse aqui é um trabalho muito interessante desse grupo do Dr. Restrepo, que ele estudou 10 casos de embolia por silicone e todos tinham essa mesma distribuição de vidro fosco
periférico. Ou seja, é um padrão por imagem muito repetitivo, né? Isso aqui é um último caso, uma mulher de 30 anos que apresentou hemoptise 2 dias depois de injetar silicone nas nádegas com propósitos estéticos, né? E aquele padrão do vidro fosco com distribuição periférica. A gente fica por aqui hoje, já temos em torno de 1 hora, e essa, como eu disse, é a última das aulas de sexta-feira. Então, eu vou continuar dando as aulas de quarta, ou as apresentações de caso na quarta, onde, digamos assim, são casos mais difíceis, ou padrões, ou aulas sobre assuntos menos comuns, e essa parte básica que eu queria dedicar especialmente aos R1s, eu encerro hoje, e esperando que isso tenha dado substrato para maior compreensão das coisas que eu vou discutir na quarta-feira. Então, agradecer novamente a todos vocês por estarem assistindo, e pedir a Milene para abrir o microfone, que eu vou confessar a vocês, é a parte que eu mais gosto, é saber que vocês estão próximos, que a gente tem esse contato, e a gente fica meio isolado com esse tipo de aula, não estando perto das pessoas para conversar, mas saber que vocês estão aí, que a gente está próximo nesse momento difícil. Eu confesso para vocês que talvez seja o melhor momento da minha semana, quando eu sento aqui com vocês para discutir essas coisas. Volto a pedir para aquelas pessoas de outros estados que a gente tem menos contato, por favor, coloquem no chat o nome e a cidade de onde vocês são. É uma forma de eu me sentir mais perto. E outra coisa que eu queria dizer, eu tinha feito aquele pedido para mandarem casos, até para alimentar as aulas, e eu recebi essa semana 2 casos muito interessantes, um do Dr. Miguel Aidê e o outro do Dr. Antônio Carlos, Portugal, e certamente já foi uma contribuição e que vai ser usado numa das próximas semanas, e que esse espírito de generosidade de mandar os casos, de contribuir, certamente vai ajudar que a gente consiga prolongar essa sessão por muito tempo.